muito bom dia a todos. Bem-vindos ao episódio 56 do canal BI 30 Minutos, promovido pela Associação Portuguesa de Business Intelligence. O meu nome é Ricardo Santos, sou vice-presidente da APBI, a Associação Portuguesa de Business Intelligence, e profissionalmente sou expert leader em Business Intelligence e Big Data na Natixis, uma empresa do grupo bancário francês BPCE. Para quem nos está a acompanhar no YouTube, LinkedIn ou Facebook através deste canal, o canal BI 30 Minutos tem divulgado e promovido opiniões e boas práticas, casos de uso e muitos casos de sucesso em formato de conversa informal com convidados de vários setores e atividades. Em todas estas sessões do BI 30 Minutos, vamos sempre privilegiar a partilha de experiência, projetos, empresas e instituições que potenciem a divulgação sobre temas relevantes e atuais no contexto do Business Intelligence, do Big Data e da inteligência artificial. O episódio de hoje conta com o tema O Futuro da Engenharia de Dados, onde vamos ter uma perspectiva e um olhar atento sobre a massificação de sistemas de inteligência artificial, enquadrar o papel e a importância da engenharia dos dados, bem como o seu crescimento, a adoção de novas práticas, o ensino e como é que se preparam os profissionais para estas abordagens diferentes no tratamento dos dados. Comigo hoje para colocar as questões tenho como convidados e na moderação o colega da APBI João Miguel Mesquita, um dos membros da APBI, diretor editorial e cofundador da Digital Insight, que vai moderar esta mesa redonda informal, não é? E, acima de tudo, agradecer a disponibilidade do nosso convidado principal para nos elucidar nos tópicos deste painel, Luís Ferreira, professor coordenador e diretor do curso de Engenharia de Dados, Inteligência Artificial no IPCA, Instituto Politécnico de Cávado e do Ave, que nos vai guiar nos desafios da clarificação desta importância e do futuro de dados na utilização da inteligência artificial. Bom dia aos dois e obrigado pela vossa Olá, bom dia. disponibilidade. Passo a Bom palavra dia. ao João. Olá, bom dia, Luís. Bom dia ao Ricardo. Bom dia a todos que nos estão a ver e a ouvir. Luís, eu tenho uma primeira pergunta que se prende com a curiosidade e como é que se chega aqui? O Luís é engenheiro de dados, hoje com responsabilidades de um curso em termos de nossa sociedade e na área profissional muito, muito importante, de um Politécnico que ontem ao dia desta conversa. Não vamos falar sobre isso, mas já se pode dizer que é uma universidade politécnica, desde ontem publicado em Diário da República. Com toda esta responsabilidade, a minha primeira pergunta é como é que se chega aqui? Qual é que foi o seu percurso? A partir do momento do nada, quando é que decidiu que esta ia ser a sua profissão e como é que o fez? Bem, bom dia a todos. Agradecer primeiro por esta oportunidade. De facto, o IPCA está cá no norte do país, portanto, em Barcelos. O IPCA o instituto, a partir de agora, a Universidade Politécnica mais recente do nosso país, portanto, temos aproximadamente 30 e poucos anos. E tem-se, digamos, na minha opinião, pautado por uma estratégia de acompanhar sempre, ou tentar acompanhar sempre, aquilo que lá fora nos é, digamos, exigido. O meu percurso também acompanhou um bocadinho esta carreira. Eu não sou engenheiro de dados, mas estou a Peço dirigir. desculpa pelo engano. Tudo bem, não é isso, é porque esse de facto é um título muito recente. O título de engenheiro de dados é um título muito recente. Sobre isso tenho uma opinião, mas o meu percurso é rápido. Portanto, eu venho de Ciências da Computação, Matemática e Ciências da Computação da Universidade de Minho, portanto, os primeiros cursos. Depois eu doutorei-me também na Universidade de Minho. Neste caso fiz a ponte entre a computação e a indústria. Portanto, o meu mestrado foi desculpe, o meu doutoramento foi um doutoramento aplicado na indústria, uma área que eu gosto bastante. E agora surgiu a oportunidade de, uma vez que nós sondamos as empresas, as instituições que connosco trabalham, sondamos esta necessidade. A Escola Superior de Tecnologia já tem eh, uma boa presença a nível nacional neste domínio da inteligência artificial. Portanto, a escola tem um centro de investigação de inteligência artificial aplicada, que é o 2AI, e todo este contexto proporcionou, até porque a engenharia atual está de facto a transformar-se. Portanto, o IA, a inteligência artificial, não é uma coisa que nós vemos lá fora, é uma coisa que nós vemos todos os dias em todos os cursos. E houve a necessidade clara de perceber que nós tínhamos que, de facto, preparar uma nova oferta. Bom, como eu faço parte, sou um investigador integrado neste Centro de Investigação 2AI,
como o corpo docente da Escola de Tecnologia não é vasto, portanto, como a mim esse desafio, um convite que me foi feito, aceitei com todo o gosto e digamos que é, e espero que seja uma excelente oportunidade daqui Muito para a bem. frente. Mas, ó, professor, a minha pergunta era mais pessoal. É mais pessoal e com uma intenção muito clara, que era para quem hoje procura esta atividade, ou para quem hoje, mais do que procurar esta atividade, olha para ela como uma atividade que garante riqueza no futuro. Este é o tema, É. não é? Ou É. seja, com E, infinidade de plataformas de inteligência artificial e de gestão de dados que estão a surgir. Alguém no outro dia escreveu um artigo muito interessante que era que está a criar ricos, não está a criar riqueza. Isto é outro assunto para uma outra conversa. outro assunto. Uh, Aquela pergunta que lhe faço é como é que o jovem Luís Claro. Ferreira se atraiu por esta área? Eu, De uma eu ia, forma eu muito ia- sucinta, só para termos sim, ideia. eu ia entrar um bocadinho nisso, estava só a enquadrar a minha instituição, mas reparem, o que eu reparo nestes últimos anos, não são muitos, mas reparo, a título de exemplo, só para expor o contexto, eu também faço parte de uma comissão diretiva do mestrado em Engenharia Informática. Só para termos uma ideia, este mestrado começou a receber, nos últimos anos, mais de 80% das propostas de trabalho final destes alunos já integram o IA. E estas propostas são colocadas pelas empresas. Portanto, o que eu tenho reparado, claramente, é que o IA está a surgir como procura lá de fora. O perfil como uma pessoa como eu, portanto, bem de ciências de computação, trabalha na parte de engenharia de programação. Este perfil é um perfil que se adapta perfeitamente a estas normalidades da evolução que a engenharia informática apresenta. A informática evolui bastante. Nós temos, como professores, eu tenho, como professor, a responsabilidade de me atualizar constantemente para poder. Reparem, há uma regra, por lhe dizer, que, até como diretor do mestrado que já fui, deu uma regra em que os nossos docentes tinham todos os semestres de rever os conteúdos das cadeiras para os tentar adaptar àquilo que de novo está a aparecer. E havia sempre esta necessidade. Eu faço isto nas minhas cadeiras. Nós sempre, eu diria mesmo semestre para semestre, há tópicos que saem das nossas cadeiras e tópicos que entram nas nossas cadeiras porque, de facto, a evolução é muito grande. E recentemente, 3, 4 anos, a inteligência artificial está a aparecer. É inevitável. E eu próprio sinto isso. Eu estou a orientar muitos alunos, como todos os docentes, e noto essa vontade e esse interesse deles próprios, querendo aplicar ferramentas na área de IA, aplicar processos, e eu noto também aí que há aqui uma falta muito importante nisto tudo, que é, e poderemos discutir isso a seguir, que é muito fácil eu gostar de IA e eu usar IA, mas falta aqui uma coisa importante que é a responsabilidade nisto tudo. E isto é o que nós achamos que é importante para a base deste curso. Portanto, o IA apareceu muito rápido, certo? O IA é muito simples. É muito fácil aderir ao IA. Quando assim é, nem sempre tudo corre bem. E há um bocadinho esse pressuposto que está por trás deste processo todo, com este novo curso. Eu próprio também aderi ao IA. Sou um adepto de IA. Eu recomendo a meus alunos que usem IA, mas temos que nos preparar melhor para isto que está a acontecer. Pegando aí nisso de que está a dizer, e a seguir o Ricardo também tem aqui um conjunto de perguntas para lhe fazer, mas já entrando aqui nesta vertente curricular e prática do curso, e pegando nessa novas adesões, a minha pergunta já sobre o curso, que é como é que vocês como é que conseguem equilibrar a teoria matemática e estatística com a manutenção das áreas práticas e das ferramentas modernas. Há um equilíbrio que tem que se ter que não se tinha. Como é que estão a olhar para isso e como é que estão a fazer esse equilíbrio? Muito bem. É uma excelente questão essa. Isso, de facto, essa questão já surgiu, porque nós tivemos que, não diria que readaptar o nosso curso, mas reorientar o nosso curso. E dou-lhe dois exemplos do que nós já fizemos. Nós, por exemplo, revemos, alguns ainda estamos a rever, os próprios conteúdos das matemáticas, matemática, física, estatística. Porque uma engenharia normal, a engenharia, por definição, requer matemática. Nós temos que ter a percepção que este novo domínio não tem necessariamente que ter como base aquela matemática clássica. Então estamos a rever aí qual a matemática que, que é base e qual aquela matemática que de facto até se poderá dispensar. Não é para simplificar o curso, é um bocadinho mais para orientá-lo. Mas repare, em termos de distribuição só de
unidades curriculares, nós temos mais ou menos, portanto, nos 120 CTS que um curso tem, nós temos mais ou menos 50% para cada uma das áreas. As áreas da computação, ciências da computação e sistemas de informação e inteligência artificial ocupam mais ou menos perto de 90 destes créditos e o resto das áreas, a passar a matemática e estatística, mesmo cada semestre, estão mais ou menos equilibrados. As cadeiras são cadeiras por indicação do trabalho que estamos a fazer, pertence cadeiras fortemente aplicadas. Portanto, mesmo a própria matemática, a própria estatística que é feita, que é ensinada, já digamos, estudos e preparação da parte dos docentes para aplicarem-nos. Por exemplo, quando se faz uma estatística, para que é que serve aquela estatística, aquele ponto que estamos a trabalhar? E aplicá-lo logo em algum processo que mais tarde o IA vai poder ou necessitar de usar. Isto é muito importante. O caso, por exemplo, da programação, eu costumo dizer que nós temos excelentes programadores que não têm necessariamente de dominar dados e temos excelentes analistas que não têm necessariamente de ter uma visão de engenharia. Isto é assim, não Eu há. se calhar ia direcionar a próxima pergunta um bocadinho para isso. Pegando na parte da engenharia dos dados, não é? Porque Bem, é um bocadinho esse o nosso tópico hoje, não é? E eu sei que as coisas não podem estar desligadas, como acabou de descrever muito bem. A matemática é necessária, a programação é necessária, mas focando aqui um bocadinho muito na parte da engenharia de dados para aquilo que é a adaptação dos cursos a estas implementações das tecnologias de inteligência artificial, como é que se consegue adaptar estes cursos de forma a nunca esquecer estas bases importantes da engenharia de dados, nomeadamente a utilização da IA para a aprendizagem e o currículo destas temáticas, não é? Portanto, também isso pode ser uma abordagem, mas, por exemplo, como é que se aborda o futuro das data warehouses, das lakehouses, do ETL, da arquitetura medalhão, portanto, tópicos base que nós aprendemos na engenharia de dados, como é que se aborda isto para a área da inteligência artificial? é exatamente isso. Eu só ia completar isso que o Ricardo falou na vertente da programação. Portanto, este curso vai ter programação? Sim, este curso vai ter programação, mas não é uma programação típica de um engenheiro de software, mas terá que ter engenharia de software, mas muito virada para a robustez do que é desenvolver um modelo de IA e aplicá-lo. Portanto, este curso é um curso interessante porque é um mix de, eu diria, três áreas. Portanto, ele tem, de facto, a engenharia. A engenharia é um processo que requer, ou que exige, ou que prepara as pessoas para pensarem primeiro. Isto é muito importante. Claro, vai ter inteligência artificial, porque é saber aplicar estas ferramentas para fazer o melhor uso dos dados que estão a aparecer. E outra vertente muito importante é saber olhar para os dados. E estas três ferramentas são essenciais neste momento. Reparem que, eh, uma perspectiva, uma interpretação muito pessoal, não há muito de novo. O que há de novo agora neste contexto é que, de facto, nós temos, eu diria até que agora, quem controla isto tudo, quem controla a computação, os sistemas de computação, são de facto os dados. Os dados acabam por ser a base, a infraestrutura. E o que é o IA? O IA é uma forma que nós encontramos, uma ferramenta que nós encontramos para tirar o máximo destes dados. Isto é que é novo, porque o IA tem muitos anos. O IA é um conceito clássico. Os dados sempre existiram dados. Mas agora temos isto tudo junto como nunca aconteceu antes. Portanto, temos dados fáceis, diferentes, rápidos, aparecem e desaparecem rápidos, e nós temos que conseguir olhar para os dados que estão a aparecer agora, os que já desapareceram e os que vão aparecer a seguir. E para olhar para isso só mesmo, com a velocidade que é requerida, só mesmo ferramentas. E estas ferramentas é que nós chamamos de IA. É um bocadinho este contexto que eu acho engraçado. É um desafio super interessante. Muito bem. Quando nós olhamos para o perfil do curso, e com toda esta voragem e vontade de aprender sobre estas áreas, ou mais do que aprender, dominá-las, qual é, imagino que no IPCA aparece todo tipo de tendência profissional, mas a minha pergunta é, daquilo que tem visto, do ponto de vista dos candidatos, qual é o perfil maioritário?
há muita gente a procurar, por exemplo, a reconversão de carreiras. Boa, Estamos, boa. são jovens mais da potência, são jovens mais do IA ou da programação, são jovens mais da programação ou são jovens mais dos dados? Qual é o perfil típico que nesta fase e com esta voragem toda procura o vosso curso? Excelente, uma excelente pergunta e usou aí um termo que eu acho que é muito importante, que é a reconversão. Eh, para partilhar com vocês, o IPCA tem de facto ofertas pós-laborais também do curso. Portanto, embora o curso de Engenharia de Dados seja um curso diurno, mas só por curiosidade, assistimos nós, estes últimos anos, muitas pessoas a aparecerem a fazer cursos superiores na área das informáticas, que são claramente uma reconversão, um realinhamento. Portanto, há novos perfis que vêm, e se querem, nós temos mecânicos a fazer engenharia informática, temos biólogos a frequentar os cursos de engenharia. Eu não estou a dizer que isto é normal, não é comum, mas há esta reconversão. Em termos de camadas mais novas, assiste exatamente a isso. Assiste a rapazes novos, gente mais nova, que vem toda entusiasmada e já usam IA desde sempre. Eh, Este é o espírito que chega. Porquê é que eu estou a falar nisto? De facto, nós temos muitas experiências ao longo do ano com as escolas secundárias que vão alimentar o nosso curso. Temos várias exposições, eventos. E desses eventos nós temos tirado isto. Os alunos têm uma curiosidade enorme às vezes podem não lhe falar de IA, podem estar a falar de jogos, podem estar a falar de eletrónica, mas no fundo o que eles estão a aplicar já é IA. Eles veem robótica, nós temos excelentes ofertas na área da robótica, pois a curiosidade deles é como é que aquele bonequinho se mexe. A curiosidade deles está neste domínio. O que está por trás destas coisas que devia aparecer. O perfil exato, acho que é variadíssimo, mas reparem que a base para este curso é Ciências Informáticas. Nós estamos a acreditar que vêm alunos, essencialmente destes domínios. Claro, tem que trazer a matemática como base, porque senão vou ter dificuldades. Mas nós acreditamos tão bem, e isso é o que, digamos, que está a ser anunciado até pelas ofertas de emprego que nós vemos. Há muitas empresas que precisam que quadros, gente nova que estão nas suas empresas, se venham formar ou venham fazer um curso, porque precisam de que os alunos se preparem melhor para este novo domínio. Isto é uma pressão que nós estamos a assistir nas empresas. Portanto, o aluno é o aluno reparem, estes alunos, eu creio até que estes alunos já poderão estar a explorar algum tipo de IA nos cursos secundários. Não tenho noção exata, mas acredito que já esteja a acontecer isso. Portanto, eles vêm essencialmente para informática, correto, mas caem neste curso, na minha perspectiva, pela curiosidade do IA. Eu diria que este curso está preparado para lidar com pessoas que possam ter ou possam não ter. Portanto, caso tenham base de programação, é uma base importante para este curso. Caso tenham uma base de matemática, é fundamental para este curso. Mas eu diria que tudo o que eventualmente não venha, eu creio que o curso os vai preparar bem. Por exemplo, estamos inclusive a tentar perceber, e já fizemos isso noutros cursos, se será necessário algum tipo de ação pré-preparatória ao curso para, digamos, levar os alunos, àqueles que têm mais dificuldade, a tentá-los enquadrá-los melhor nas necessidades. Isto depende muito, nós fazemos isto em mestrados, estamos curiosos para ver se isso de facto vai acontecer neste curso de Engenharia de Dados, mas eu diria que é um bocadinho isso. O perfil é um aluno que já está claramente integrado nesta área, no mundo das informáticas. Claro, não tem necessariamente grande domínio de dados, tem a matemática, mas os dados em si. Mas eu creio que este curso está preparado, foi desenhado exatamente para preparar estes alunos, digamos, e lhes dar essas valências que são essenciais e o curso quer oferecer, não é? Muito bem. Bem, eu se calhar Há aqui pegava nesse tópico. Uhum. Hum, Falámos aqui na preparação dos alunos, e eu sei que o IPCA tem aí uma forte ligação ao tecido empresarial, e Exato. principalmente, como referiu, o Centro de Investigação, não é? O 2AI. hum, Tem havido aqui alguma interação com o curso, com as saídas profissionais, com estágios, bolsas, às vezes research fellows dentro do Exato, Centro de exato, Investigação? Como é que exato. funciona É esta excelente. ligação? Essa é uma boa lembrança, tá, excelente. Pânico, relativamente ao curso, não, o curso vai começar agora. Mas a Ok. base
a Gênese sustenta isso que diz. Por exemplo, o tal laboratório de inteligência artificial aplicada, o 2AI, já está, desde há algum tempo, a disponibilizar bolsas, permite aos alunos, em cursos correntes, estarem com eles, connosco, também faço parte, a desenvolver projetos. Portanto, há alunos nossos de licenciatura, vários de mestrados, que já estão envolvidos com dois AI em projetos de investigação, mais ou menos de investigação. Portanto, e reparem, alunos que não são de IA, a cursos de engenharia industrial, de engenharia informática, de engenharia informática para a saúde. Estes alunos, alguns deles já estão curiosos, já estão a aderir. Em termos de empresas, isto já acontece há muito tempo. Só para terem uma ideia, eh, vou falar do mestrado a que ao qual estou ligado, o mestrado em engenharia informática. Nós todos os anos fazemos uma chamada, uma call a todas as empresas, um grande leque de empresas, para que proponham temas de trabalho para os nossos alunos. E diria que dos 60, 70 temas que recebemos, são quase sempre escolhidos perto de 40, porque nossas turmas têm perto de 40 alunos. Mas isto mostra que, por um lado, há uma ligação muito estreita com as empresas já percebem e sabem o que é que nossos alunos são capazes. E aí vem tal facto, que é de facto as empresas, nos últimos 2 anos, 3 anos, estão claramente a pedir resultados, trabalhos, soluções para problemas que necessitam de inteligência artificial. Portanto, isto é criar aqui um domínio muito interessante, contexto favorável. O 2AI tem uma dinâmica muito interessante. O 2AI precisa de elementos, nós temos elementos no 2AI integrados, ou pelo menos colaboradores, que fizeram um curso connosco e fizeram uma bolsa, e agora tem uma bolsa de investigação de mestrado. O percurso é feito no próprio 2AI. Nós vamos ter agora, creio que inauguradas muito em breve, novas instalações do IP, onde vai estar, digamos, o novo espaço para o 2AI, que é o chamado Big Creek, que é um edifício só por si, que chama, é uma obra de arte recente, vai estar muito bem equipada, portanto, com tudo o que é necessário para este contexto da IA. Portanto, o IP, que é o 2AI, já tem capacidade de processamento muito interessante. Portanto, embora nós estejamos constantemente, nós estamos neste momento a colaborar ou a tentar colaborar com um novo projeto do governo, com a Amália, mas já trabalhamos com a Decalion. Portanto, nós temos, os nossos alunos já têm máquinas onde podem, de facto, aplicar os modelos destes, já temos essa capacidade. O 2AI tem um supercomputador, à nossa dimensão, mas temos. Portanto, isto não é só uma aventura que queremos começar e depois vemos como é que se aplica. É um resultado de muitos anos e acho que nós entendemos, e parece muito bem, que estão reunidas as condições para que isso seja possível. Portanto, em termos de infraestrutura, nós estamos muito bem. Em termos de corpo docente, eu diria que há um equilíbrio interessante entre jovens docentes, as pessoas mais experientes e convidados. Nós temos muitos convidados a empresas para suportar nossas cadeiras de licenciatura e mestrados. Isto mostra um bocadinho uma dinâmica que existe nesta região, perto de Barcelos, que eu acho que é de salutar. E há que aproveitar isto. Este curso vem um bocadinho também nessa lógica. Muito bem. Uma das perguntas que tenho que fazer, para que não fique um caminho muito brilhante, para criarmos aqui algumas entropias que às vezes são necessárias. Vocês não pensam, não correm o Desafiar. risco, exatamente. Não correm, tivemos uma questão muito objetiva, por exemplo, com os programadores e com os developers, no pós-pandemia. Ou seja, houve uma contratação abrupta pela natureza do desenvolvimento que tinha que ser feito, ou seja, a contratação de pessoas ligadas à área tecnológica, à área informática, nomeadamente ao nível da programação, foi assim muito repentina, não só de Portugal, gerou-se aquela coisa do trabalhar daqui, pessoas a despedirem-se das empresas portuguesas para trabalhar a partir de casa para empresas internacionais de renome, e de repente dá-se o grande despedimento de toda essa gente, porque já não seria necessário. E hoje, ser programador ainda é bom, ser programador ainda dá dinheiro, ser programador ainda é de umas profissões, atenção, que é para perceber que estamos aqui, ainda é das profissões que gerem emprego, mas já não é aquela loucura, a pessoa já pensa duas vezes
se sai da empresa para ir trabalhar para algo mais incerto. Isto não pode acontecer também com a engenharia de dados e com a AI. Muito bem. Eu penso assim. Eu sei que, até pela experiência de alguns anos que já tenho nesta área, eu já assisti a alguns fenómenos. E, e este fenómeno vai, de facto, ter um volte-face. Não sei se amanhã, se daqui a 10 anos, vai ter um volte-face. Já aconteceu, por exemplo, todos nós recordamos, a internet. Quando a internet apareceu, aquilo foi uma maravilha. A adesão foi muito simples e evoluiu tremendamente. Porque é um fenómeno novo. A internet foi excelente, mas uns anos depois a internet já não é só excelente. A internet já é, em alguma parte, problemas sérios. O IA está a passar por isto, na minha opinião. Ou seja, o IA, quando eu costumo dizer, digo aos meus alunos, e a questão de programadores é muito interessante, porque é uma conversa que eu faço com muita frequência com os meus alunos. Eu não digo que os programadores estão ameaçados, mas o que eu vejo, por exemplo, é que esta adesão simples, fácil, a estas coisas da IA, eu acho que está, não digo que a tirar, mas a comprometer aquilo que eu acho mais importante num aluno de ensino superior, que é a responsabilidade. Portanto, hoje em dia, nós assistimos na nossa escola, eventualmente creio que é comum, porque eu tenho falado com outros colegas de outras escolas, hoje em dia o IA permite ao aluno algum desleixo, e daria até que isto é tudo muito simples, isto é tempo, o tempo passa, a gente tem um curso. Nós estamos a assistir agora, coisa muito interessante, eu vou partilhar com vocês. Assistimos que grande número de empresas decidiram que não é necessário contratar tantos jovens licenciados, os tais bons programadores, porque de facto existe uma coisa que faz o que eles fazem de forma muito rápida. Eu tinha alunos que me contam, que eu estou a orientá-los, professor, é incrível a quantidade de trabalho que nos dão agora para uma semana. É o trabalho que nos davam antes para 2 ou 3 meses. As próprias empresas aderiram a este fenómeno. Eles sabem que aqueles alunos tiverem capacidade de fazer as coisas muito rápido. Pois este fenómeno já começou a inverter. Por exemplo, há conhecimento de empresas que estão a ter que contratar programadores séniores para terem que rever o código que estes programadores mais júniores estão a gerar. E também as empresas estão a descobrir que não sai nada mais barato não contratar um técnico e contratar o IA. Porque contratar o IA é uma coisa que eu tenho que fazer a todo momento. Olha, por favor, altera-me isto. Olha, por favor, isto que a gente faz não é free. Portanto, as empresas têm que pagar esse serviço. E vai haver uma dependência. E quando as empresas, quando os fornecedores de serviços sentirem as empresas dependentes, vão cobrar o que entenderem. Isto vai ser um fenómeno. Reparem, nós corremos o risco daqui a alguns anos, por isso que eu disse que vai haver que espera um voto face. Daqui a uns anos não Sim. vai haver um programador sénior que consiga, de alguma forma, mediar esta dúvida entre o júnior, porque o sénior vai parar, correto? E neste momento estamos a sentir que nos próximos 4, 5 anos poderão não surgirem bons técnicos nestas áreas. Então, tudo isto leva a que nós estejamos já, parte académica, docentes, a tomar medidas para tentar travar esta facilidade de entrada de IA nas coisas. Portanto, o IA, Eu, se calhar, já agora, fazendo sim, aqui, desculpa interromper, mas fazendo aqui uma ponto. E acha que no futuro da engenharia de dados, não como profissional da IT, que esse já, nós já estamos mais que conscientes que está comprovado, não é? Mas acha que o futuro da engenharia de dados vai passar a integrar esses profissionais mais nas equipas, por exemplo, de data science, de computação, claro. nos treinos, na concepção dos modelos da inteligência artificial, para tentar colmatar um bocadinho Eu essa acho, gap? há duas palavras que eu tenho usado fortes. Uma porque é a área que eu me dedico há muitos anos. O termo chama-se integração. Portanto, eu acho que nunca, tanto como agora, há uma necessidade evidente de integrar coisas. Não há uma necessidade muito grande de criar coisas novas. Há muita necessidade de integrar coisas. Isto é o primeiro tópico, é um tópico que eu exploro muito com os meus alunos. O segundo tópico é a robustez. O que é que quer dizer com isto? O programador, começamos por analisar o perfil do programador. O programador vai ser necessário. O programador vai ter uma responsabilidade eventualmente diferente. O momento em que ele entra
E o que ele terá que fazer, eventualmente, poderá ser diferente. Mas eu não vejo como todo este processo vá pôr de lado o programador. Não é o programador que sabe Python e faz umas coisas em Python para fazer. Não é esse programador, mas é um programador, por exemplo, que pensa. É aquilo que eu costumo chamar muitas vezes um arquiteto de sistemas. É um indivíduo que pensa o que é que será melhor. Se é mudar a função, se é... Porque, claro que o IA está a aprender, o IA é muito novo, é um rapaz novo. E vai aprender. Se tiver bons professores, o IA vai permitir a esta gente, a este programador, poder enverdar por outro perfil da programação capaz, que nos vai surpreender. Eu acho que, reparem, é importante ter muita noção de duas coisas. O que é engenharia de dados, na minha perspectiva, e o que não é engenharia de dados. Porque a gente depois coloca também tudo dentro da engenharia de dados. E acho que há aqui alguma confusão entre engenharia de dados e ciência dos dados. O tal data science, o chavão muito grande. E as empresas às vezes querem isto tudo. As empresas dizem eu quero é isto. Pois é importante haver um indivíduo que pensa e vai discutir com eles e tentar delinear aquilo que realmente é necessário para a empresa. Este perfil, se eu for perguntar ao IA o que é melhor, ele diz excelente observação, é isso que é preciso fazer. E se ninguém contrariar esta observação, é assim que a máquina está a aprender. Então, o que quer dizer com isto? A ciência dos dados é de facto um domínio que consegue olhar para os dados e tirar dele ou colocar nele a essência do que é importante, do que é válido, não é válido. A engenharia de dados é algo diferente disto. A engenharia de dados é aquela entidade, aquele domínio que cria infraestruturas, cria a forma de este analista de dados poder fazer as coisas. Portanto, não há nenhum analista de dados que consegue olhar para 1 trilhão de dados em tempo útil. Isto é uma coisa, eu estou a levar em trilhão, não sei o que isso é, mas a base é olhar para dados que não há noção exata do que são e tentar tirar de lá ou colocar lá o que é que seja. Tem que haver ferramentas. E essas ferramentas são criadas por um engenheiro de dados, que tem uma visão de engenharia. Esta formação, este perfil, por isso que eu digo que eu não sou engenheiro de dados, porque este perfil é uma coisa que é muito nova. Nós vamos aprender ainda, na minha perspectiva, vamos aprender ainda o que é de facto o verdadeiro engenheiro de dados. O que eu acho é que isto vai ser preciso, porque vai haver evidências. Eu não quero ser mal olhado ou demasiado conservador, mas vai haver evidências de que os processos correntes atuais vão ter que falhar. Porque é tudo muito simples, é tudo muito fácil, mais tarde descobre-se. Ei, pronto, isto é ok. Então Vai vamos, faltar massa crítica também. claro. Então não vamos aprender muito com isto. É por isso que este perfil, este engenheiro de dados ou este ciência de dados, o cientista de dados vão ter todos que aprender bastante. É por isso que isto vai dar uma volta, não sabemos muito bem para que lado. Eu diria que o lado que eu gostava que desse mais é exatamente para que o aluno formado, recém-formado, fosse responsável. Isto é muito importante. E garantir que aquilo que fez está bem feito, a tal robustez. Depois a questão de a minha ferramenta de IA é melhor que a sua ferramenta de IA, e são questões que sempre existiram. Haverá sempre Claro, bons sim, programadores e maus em programadores. qualquer dos casos. Professor, deixe-me dizer, só para terminarmos aqui, deixar aqui só no ar esta questão, que é, e por isso que terminamos no momento certo, que é este olhar para a engenharia de dados e este futuro que se está a construir e que é um receio que o professor tem, mas com uma visão muito otimista. Eu não tenho essa visão otimista. Eu acho que vamos ter um problema e vai depender dos profissionais desta área, já que estamos a falar todos, que é o meu receio é que no momento em que for preciso esse engenheiro de dados sénior, ninguém saiba ser Exato. esse engenheiro de dados sénior. Exato. Porque é tudo tão fácil, vão-se perder, vai-se perder, e quando for preciso, já ninguém. O meu receio é que já nem sequer se identifica que é preciso. E portanto isto é muito importante, é a questão da massa crítica. E isto Exato. felizmente ou infelizmente não acontece só na nossa área, acontece num conjunto de outras áreas, mas é desta nossa que estamos a falar, e portanto todos os colegas que estão a ouvir, professores, engenheiros de dados, engenheiros de computação, devem olhar para isso como preservar o seu legado de massa crítica, que é importante. O pensamento estruturado com matemática e com a lógica da estatística faz falta ao mundo e a não só tecnológico, mas a toda a sociedade. E assim encerrávamos agradecendo-lhe a sua Eu, presença. eu posso remeter só um comentário final, João. Sim, senhor. Um bocadinho, eu acho que pegava nessas palavras, nessas conclusões, de facto,
porque é aquilo que eu me comprometo até como diretor deste curso. E eu acho que é um bocadinho aquilo que a Escola de Tecnologia do IPCA, na minha opinião, se tem pautado. Eu vejo essa responsabilidade neste curso. É um curso novo e aparece numa altura em que é importante pôr as rédeas neste jogo. É por isso que eu tenho dito que nós queremos rigor neste curso. Os nossos alunos não vão ser os alunos que vão dominar a IA, vão ser os alunos que, naquilo que usarem de IA, têm que usar de uma forma responsável. Para mim, esse é o grande mote deste curso digamos, e acaba por ser um bocadinho a mensagem para para todos os alunos que estão a entrar nesta área, para todas as pessoas que estão a explorar estas áreas, que é, se nós não fizermos isto, de facto, daqui a 3 anos, quando sairão estes alunos, daqui a 6, daqui a 10, não teremos uma base de oferta de trabalho com capacidade para tornar as coisas com o rigor que nós precisamos. Muito bem. Professor, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Ricardo, Obrigado, muito eu. obrigado a todos. Excelente. E Obrigado terminamos pelo até convite, ao não é? próximo mês com o próximo Muito episódio. obrigado. Obrigado Sim, pela só, oportunidade, só também. para agradecer aceitarem o convite e estarem disponíveis para estarem hoje aqui com a PBI. Espero que tenham gostado desta conversa informal e do conteúdo que partilhamos. Obrigado a todos que estiveram presentes em mais um episódio do BI 30 Minutos e que seja possível continuarmos a encontrar conteúdos tão interessantes como este e convidados que tenham a disponibilidade para estarem connosco a partilhar isto. É essa a nossa missão na PBI, partilhar estas experiências, o conhecimento do Business Intelligence, do Big Data, Inteligência Artificial, com a nossa comunidade. E mais uma vez obrigado à equipa da APBI que torna este evento possível, à IP Wire que assegura o nosso serviço tecnológico para a sua transmissão e continuem a seguir-nos, a acompanhar-nos nos nossos canais. Subscrevam esta emissão do canal da APBI no YouTube, no LinkedIn ou no Facebook. E agradecer mais uma vez, boa tarde a todos e até breve, até à nossa próxima emissão do BI 30 Minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito Obrigado. obrigado. Muito Até a obrigado. próxima. Obrigado.